Código Florestal é falar da água de nossos rios, córregos e lagos. É enfrentar a ocupação desordenada nas encostas de morros. É se preocupar com a produção de alimentos. O Código Florestal tem a ver com a qualidade de vida de todos os brasileiros. A discussão do Código Florestal é a discussão do futuro do Brasil, o futuro dos nossos filhos e netos. Que país eles vão ter no futuro. E também sobre o país que o brasileiro quer hoje. O preço do arroz, do feijão, do milho, da carne que chegam à mesa depende do Código Florestal. É o Código Florestal que diz como devem ser ocupados 329 milhões de hectares, 38% do país destinados principalmente à agricultura e pecuária. São terras particulares ou em disputa pela posse que se espalham pelos 6 biomas: Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Amazônia. Vai ser preciso tratar um pouco de forma diferenciada e analisar o caso de cada bioma de uma forma diferente. Uma fórmula que vai ser adotada para a Amazônia não pode ser necessariamente a mesma para a Mata Atlântica. O primeiro Código Florestal é de 1934. Depois veio o de 65, mas nenhum dos dois foi obedecido à risca. O meio ambiente ficou em segundo plano. A prioridade dos governos era ocupar os vazios do território nacional e aumentar a produção de alimentos. De fato, a agricultura cresceu e apareceu. O país se tornou o maior exportador mundial de soja, café, açúcar, suco de laranja e carne bovina. Mas a agricultura se desenvolveu deixando para trás uma grande dívida com o meio ambiente que agora está sendo cobrada. A atual legislação coloca 90% dos produtores rurais na ilegalidade. O homem do campo vive sob insegurança jurídica. Ambientalistas querem punição aos desmatadores. Chegou a hora de organizar a casa. A palavra está com o Congresso, que discute as regras de um novo Código Florestal. Com a experiência de quem fundou a Embrapa e há 50 anos debate agricultura e meio ambiente, Eliseu Alves aponta o caminho. O uso de tecnologia e diálogo para respeitar as peculiaridades de cada região do país. Tem que ser uma discussão baseada nas informações da ciência, na racionalidade e na compreensão, coisa que é uma característica dos brasileiros. 2 instrumentos formam a base do Código. A reserva legal, a área de mata nativa que deve ser preservada dentro da propriedade rural, e a APP, área de preservação permanente, locais frágeis à beira de rios, topos de morros e encostas que devem ter a vegetação original protegida. A nova lei tem que responder a 3 perguntas fundamentais. Qual o tamanho das APPs e da reserva legal? Quem deve ser punido por destruir o meio ambiente? E desde quando? A degradação ambiental se faz sentir até mesmo quando a natureza se mostra grandiosa. As exuberantes cataratas do Iguaçu também dependem do respeito às áreas de preservação permanente. Daqui para cima são mais de 1000 quilômetros do Rio Iguaçu, que convive com intensa atividade humana em suas margens. Nós recebemos uma carga muito grande de poluentes, uma carga muito grande de resíduos, de lixo. Conciliar agricultura e meio ambiente é rentável. Daci Ferrarim comprou esta fazenda de 2.000 hectares em Mato Grosso em 1998. Levou 3 anos para recuperar a terra que estava destruída. Hoje, com o plantio direto na palhada, faz 4 colheitas por ano: soja, milho, semente de capim e algodão. A produção de gado aqui é 4 vezes maior que a média da região. Tudo que você põe na terra, você recebe em dobro. Se você não jogar cuidado, ela se desfaz, ela se desmancha, ela vai embora para o rio, não te produz mais e você acaba aborrecendo e vendendo a propriedade. O desafio do Brasil é multiplicar exemplos como o de Ferrarim. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a oferta mundial de alimentos nos próximos 10 anos precisa crescer 20%. O mundo espera que o Brasil contribua com quase metade desse aumento. Mas o consumidor internacional já não aceita pagar por aquilo que é produzido, causando prejuízo ao meio ambiente. O Brasil tem uma chance de ouro de ser um dos únicos, se não o único país que combine uma agricultura altamente moderna, produtiva, com um meio ambiente com alta biodiversidade. Nós não podemos viver sem agricultura, como nós não podemos viver sem um meio ambiente saudável. A economia
economia de São Joaquim e de outros 5 municípios de Santa Catarina gira em torno da maçã, uma cultura que ocupa a região há mais de 50 anos. A maçã de São Joaquim é considerada uma das melhores do mundo. O segredo, segundo os produtores, está no cultivo nas encostas de morro. Aqui, a fruta fica mais exposta ao sol. A drenagem do solo é melhor e a maçã sofre menos com as geadas fora de época. Mais encosta e topo de morro são APP, a área de preservação permanente, onde é proibido retirar a vegetação natural e plantar. É um local frágil, por onde escoa a água que chega aos rios. Hoje nós não pegar com a maçã aqui na nossa região, temos salada. O vinho do sul do país depende da uva que se desenvolve nas encostas de morros, outra cultura que estaria irregular. Nossa missão é fazer grandes vinhos no Brasil, provar que o Brasil é capaz de fazer grandes vinhos. O café nas encostas de Minas Gerais, o arroz produzido em área de várzea e o gado criado no Pantanal se juntam à lista de produtos em APPs e, portanto, em condição irregular. O que fazer com esses produtores? Ambientalistas se baseiam em estudos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência para pedir a remoção da maioria deles. Já o relator do projeto do novo Código Florestal, deputado Aldo Rebelo, propõe regularizar o plantio nessas áreas e defende também reduzir de 30 para 15 metros a faixa mínima de vegetação que deve ser recuperada às margens dos rios com até 5 metros de largura. Se você obriga a recompor, por exemplo, 15 metros de cada lado de um riacho, numa propriedade de 5 hectares, ele pode perder 30% da propriedade. Ambientalistas alegam que seria abrir mão de recuperar 30% das áreas que protegem as águas. Hoje, já há necessidade de repor 440 mil quilômetros quadrados de APPs. Qualquer diminuição do valor de 30 metros compromete a qualidade e a quantidade de água disponível para a agricultura e para o consumo nas cidades. Num ponto, ambientalistas e agricultores concordam. Não se pode mais desmatar sequer 1 metro de área de preservação permanente à beira dos rios. Ninguém produz sem água. Portanto, a preservação da água, as margens dos rios, para evitar a erosão nos rios e também as nascentes e olhos d'água, é fundamental. Há consenso também de que os pequenos produtores vão precisar de ajuda para recuperar as APPs. Pedrinho Lorenzoni, do Paraná, afirma que não tem dinheiro para restaurar a APP. Foi multado há 3 anos. Quando foi desmatado isso aí, eu era uma criança, né? Não fui eu que desmatei isso. Mas o que vão fazer, né? O município mineiro de Extrema tem um programa de recuperação de áreas degradadas que pode servir de exemplo. Na parceria com os agricultores, a prefeitura faz o reflorestamento das propriedades e também paga para cercar as áreas de preservação permanente. Na fazenda de João Lopes, de 107 hectares, foram gastos R$55 mil para plantar 25 mil mudas de árvores nativas da região e colocar 5 quilômetros de cercas para afastar o gado das nascentes. E o agricultor ainda recebe R$ 1.800 por mês de ajuda de custo. Vamos tentar fazer, pelo menos da minha parte, aquilo que mais tarde vai haver necessidade. A água para as próximas gerações que vêm vindo aí. A parceria também começa a envolver empresas privadas. Uma fábrica de biscoito vai investir R$360 mil nos próximos 3 anos para recuperar uma outra propriedade. Preservando essas nascentes, esses mananciais, nós estamos garantindo mais saúde para a população, para os nossos produtos, enfim, todos estão ganhando. A Prefeitura de Alta Floresta, Mato Grosso, conseguiu R$2.800.000 do Fundo da Amazônia para revitalizar nascentes degradadas. Há um ano, esta área de preservação permanente era pasto para o gado. Ela vem sendo recuperada em um projeto pioneiro que permite o replantio de vegetação nativa nas APPs junto com frutíferas, como o abacaxi. É uma forma de geração de renda temporária para o agricultor, enquanto ele espera para viver do extrativismo. A DIR deve ganhar, neste ano, R$12 mil com abacaxi. Agora a gente está vendo aqui nova vida vindo. E ganhando dinheirinho. E ganhando dinheirinho da gente. Então, vale a pena sim reflorestar. Sobrevoar o local da maior tragédia climática da história do país ainda causa perplexidade.
As cidades da região serrana do Rio de Janeiro estão sendo reconstruídas, mas as imagens da destruição continuam lá, vivas, e a ocupação irregular segue como uma ameaça. Olha só a quantidade de fábricas, quantidade de casas, né? A urbanização tomou conta dessa planície de inundação e é uma área extremamente vulnerável, né? O especialista em solo, André Avelar, explica que ali é uma área de preservação permanente, que não pode ser ocupada por causa dos mananciais d'água. Locais frágeis à beira de rios, topos de morros e encostas que foram engolidos pelo crescimento da cidade. E pouco se fez para evitar a ocupação. A condição rural ou urbana, ela deveria ter sido levada em conta da mesma maneira, né? E o que a gente vê é que na área urbana não se considera praticamente o respeito ao Código Florestal, e isso a gente vê que gerou uma quantidade de perdas e mortes que poderiam ter sido evitadas. Avelar teme que a situação piore com um novo Código Florestal que não apresente soluções específicas para o problema urbano. O relator do projeto, Aldo Rebelo, admite que o debate sobre as ocupações irregulares das APPs nas cidades ficou em segundo plano. Você não pode, do dia para a noite, simplesmente desalojar milhões de pessoas em todo o país que ocupam áreas de risco. Então essas áreas têm que ser analisadas, o governo estabelece regras e os municípios e os estados vão cumpri-las de acordo com as condições. O município de Angra dos Reis decidiu se antecipar para evitar tragédias como a de janeiro de 2010, quando deslizamentos mataram 53 pessoas. Na chegada à cidade, vimos como a natureza reage à ocupação desordenada. Esta é uma cena que se tornou comum nos últimos anos na rodovia Rio-Santos. A estrada foi interditada dezenas de vezes por causa do desmoronamento de terra e pedras. Sem a vegetação nativa, as encostas dos morros ficam frágeis e vêm abaixo no período de chuva. As rochas são depositários de água, que nos morros de Angra minam em grande quantidade. O trabalho dos especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro é entender as condições do solo da região e se antecipar. Conhecer melhor os tipos de rocha que existem nessa região, para que a gente possa tentar evitar assim o máximo possível que novas tragédias aconteçam, vitimando tantas pessoas. O trabalho deve condenar a ocupação do Morro Sapinhatuba 1. A terra cedeu em vários pontos. Famílias terão que ser removidas. A casa de Miriam dos Santos está cheia de rachaduras. E quando chove... Eu fico apavorada, eu pego minhas crianças pequenas, coloco do meu ladinho e espero passar chuva. Assim eu fico. Agricultores encontraram nos campos do Pampa Gaúcho o ambiente ideal para os arrozais. Em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, está um dos mais eficientes polos de produção de arroz do mundo. E também uma trincheira contra a reserva legal. O Pampa, ao natural, não tem árvores. Ninguém desmatou essas áreas. Então, não ter reserva legal não vai acrescentar em nada. O professor Henrique Razenac se especializou no estudo do Pampa Gaúcho. Ele defende a reserva como vital para o equilíbrio de qualquer ambiente. Temos interesse de conservar todo tipo de paisagem. Se isso vale para uma região, isso deve valer para outra também. A reserva legal é a área de mata nativa que deve ser preservada dentro de uma propriedade rural. O projeto do novo Código Florestal, em debate na Câmara dos Deputados, propõe 3 tamanhos de reserva na Amazônia Legal. 80% para os imóveis em área de floresta, 35% em área de cerrado e 20% nas áreas de campos gerais. Nas demais regiões do país, também 20%. O projeto inova ao autorizar que a área de preservação permanente, APP, locais frágeis à beira de rios, topos e encostas de morro, seja usada para compor a reserva legal. A Confederação Nacional da Agricultura resiste à exigência de deixar uma parte da propriedade intocada. Não é justo com os brasileiros que nós possamos diminuir a área de produção de alimentos para depois importar alimentos de países que não têm código florestal e muito menos reserva legal. Ambientalistas defendem a reserva legal como um benefício também para a agricultura. A gente tem uma imensa oportunidade de criar uma marca Made in Brasil igual a produzido ambientalmente correto, sem contribuir para o desmatamento e sem contribuir para o aquecimento global. A recomposição da reserva legal não se fará do dia para a noite. Quem desmatou mais do que devia terá até 20 anos para recompor a vegetação. Pode também alugar de quem tem reserva em excesso
ou comprar uma outra área para compensar a falta de reserva da fazenda. Foi o que fez a família Ismanioto de Sorriso, Mato Grosso. Comprou uma área de cerrado a 600 quilômetros de distância, onde o hectare custa R$ 600, contra R$ 10 mil em Sorriso. Fica difícil para a gente tirar uma área dessa e poder para plantar alguma árvore nativa, alguma coisa sem algum fim lucrativo. O projeto do novo Código Florestal propõe a compensação dentro do mesmo bioma. Ambientalistas querem reduzir essa distância para a mesma bacia hidrográfica, área sob influência de um grande rio. O especialista Gerdes Parovec diz que é preciso analisar caso a caso. A compensação, ela tem mais valor, ou ela é melhor, o quanto mais próximo de onde existe a falta da reserva legal. A maioria das cidades do Sul e Sudeste não tem áreas disponíveis para fazer a compensação no mesmo estado. Já Paragominas, no Pará, cadastrou agricultores e pecuaristas e constatou que tem áreas para compensar dentro do próprio município. Existe uma relação de propriedades que têm passivo e uma relação de propriedades que têm cota excedente da reserva florestal. Outra forma de resolver a falta da reserva legal em áreas de pecuária é aumentando a produtividade. A média no Brasil é de meia cabeça de gado por hectare. Com técnicas simples de manejo, é possível dobrar essa produção. Estamos num país agrícola, com vocação agrícola, onde a tecnologia tem que ser implantada no campo para que a gente aumente a produtividade dessas áreas e, logicamente, libere áreas de menor aptidão para cumprimento da legislação ambiental. O problema é grave também nas pequenas propriedades. José Melo chegou à Alta Floresta, Mato Grosso, em 1976, quando a ordem era desmatar e ocupar a terra para conseguir financiamento nos bancos. Hoje, usa 57 hectares para criar 50 cabeças de gado. Dezenas de agricultores do município vivem situação semelhante. Se for obrigado a reflorestar 80% dos pequenos proprietários que tem, a maioria abandonava a terra. O projeto do novo código desobriga os pequenos agricultores de recompor a reserva legal. Mas quem ainda tem a mata de pé deve preservá-la. Se ao pequeno proprietário você ainda impõe a reserva legal, você pode tornar a atividade econômica dele inviável. Os ambientalistas temem que a mudança facilite o desmatamento. Defendem a recuperação das áreas com incentivos oficiais e uso das terras para o extrativismo, como a produção de sementes e mel. Pequenos agricultores chegaram a Capanema, no Paraná, no início da década de 60. Muitos, como o pai de Luiz Guilherme Poçan, ocuparam a margem do rio Iguaçu. Desmataram para receber financiamento dos bancos. Eles só financiavam se o cara tivesse a área limpa, não podia ter mata. Eles vinham ver a área, se tivesse limpa, eles financiavam, né? Poçan e outros 80 produtores foram multados em 2008 pelo desmatamento do passado, por plantar em uma APP, Área de Preservação Permanente, onde é proibido retirar a vegetação natural. É um local frágil, por onde escoa a água que chega aos rios. O Rio Iguaçu, neste ponto, tem mais de 800 metros de largura. Se o Código Florestal for aplicado com rigor, não se pode plantar nada em uma distância de até 500 metros da margem do rio, o que significa proibir qualquer cultivo nesta propriedade. Os agricultores de Capanema e outros 5.300.000 produtores rurais espalhados pelo país estarão de olho em Brasília na semana que vem. O presidente da Câmara confirmou a votação do projeto do novo Código Florestal no plenário. Há uma vontade política, tanto de ambientalistas quanto de agricultores, de aproximarem as suas opiniões, de abrirem mão das suas convicções e de, a partir disso, construir consensos que viabilizem a votação do novo Código Florestal. Nos permite hoje afirmar que dos pontos que envolvem o novo Código Florestal, 98% nós temos acordo. Há acordo sobre o tamanho das áreas de preservação permanente. A área máxima de largura da APP vai continuar em 500 metros. A única mudança será a redução de 30 para 15 metros da faixa mínima de vegetação, que deve ser recuperada às margens dos rios com até 5 metros de largura. O café, a maçã, a uva e outras culturas já consolidadas em encostas de morro não serão retiradas, mas terão que adotar técnicas de conservação do solo e da água.
As multas aplicadas antes de julho de 2008 serão perdoadas desde que o produtor entre num programa de recuperação de áreas degradadas, acordo que agrada os ambientalistas. A gente é contra a anistia ampla, geral e restrita porque o Brasil é um país de democracia muito recente. E a pior coisa do Brasil é o desrespeito à lei, em geral. Ainda há divergências sobre a reserva legal, a área de mata nativa que deve ser preservada dentro de uma propriedade rural. O relator do novo código, o deputado Aldo Rebelo, vai manter a proposta que desobriga os pequenos agricultores de recompor a reserva legal, área que é de 20 hectares em Brasília e de 378 hectares em média no Acre. Nós temos um acordo para a reserva legal, ou seja, todos estarão obrigados a ter reserva legal. Nós estamos em busca de uma solução para as pequenas propriedades. A minha ideia é que essa propriedade declare como reserva legal a vegetação nativa existente ou remanescente até, por exemplo, a data de 2008. As propriedades maiores, sem reserva legal, terão 20 anos para recompor a vegetação. Falta acertar o prazo para quem decidir alugar ou comprar uma outra área para compensar a falta de reserva da fazenda. O relator quer 5 anos, o governo apenas 1. Certo é que agricultores como Júlio Filho, do Rio Grande do Sul, terão que cumprir a regra. Ele conquistou o selo verde do Instituto Rio Grandense de Arroz por plantar em harmonia com o meio ambiente, mas é contra a reserva legal. Tu te compromete a cuidar e no momento que ocorra qualquer coisa que fuja, inclusive do teu controle, fiscal venha a fiscalizar e ocorrer qualquer coisa que estiver em desacordo, o responsável é tu e as penalidades serão para ti. Há também quem tenha se antecipado ao novo Código Florestal no trabalho de recuperação de reserva legal e APP. Manter a mata intacta em área de preservação permanente pode ser lucrativo. Em Santa Catarina, um projeto reúne agricultores para criar um mercado de adoção de árvores. O projeto vai doar 500 mil mudas para pequenos agricultores e ajudá-los a ganhar dinheiro com a mata de pé. A intenção é que isso passe a ser importante na fonte de renda da família agricultora, assim como é o milho, o feijão, os produtos orgânicos que ele vai produzir nessas áreas de preservação permanente.